Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Oremos. Deus Pai de misericórdia, vinde em nosso auxílio, iluminai o nosso entendimento, para que possamos crescer na nossa fé e proclamar o santo nome do Senhor em toda a terra. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Para fazer esse vídeo, eu achei oportuno gravar sobre isso hoje. Eu tive um diálogo com uma pessoa, com um jovem hoje batista, em um grupo legal que a gente tem no Facebook, né? Que a gente conversa sobre questões de doutrina, sacramentos, etc. E ele colocou sobre algumas coisas interessantes, né? Sobre o credobatismo e o pedobatismo, né? Para quem não sabe, o credobatismo é o batismo dos que creem com o uso da própria razão, né? Fazendo uso do conhecimento, né? De ter tido contato com a fé, de ter ouvido a palavra, e a pessoa, ela, na sua liberdade, ela opta por crer e ser batizada. E o pedobatismo, né? Segundo essa linha de pensamento, é o batismo de crianças, né? Crianças que não têm ainda, não fazem o uso reto da razão, né? Que são batizadas na fé da igreja, né? Eles são contra isso, né? Ele colocou que ele é contra isso porque uma criança não tem capacidade plena de crer, então não faz sentido batizá-la. Ele parte do pressuposto que é necessário antes crer e depois ser batizado, né? Faz-se uma separação, né? Essa interpretação faz uma separação quando o nosso Senhor diz que quem crer e for batizado será salvo, né? Na premissa, entende-se que a pessoa precisa, antes de aceitar o batismo, ela precisa crer. E quando você batiza uma criança sem ela ter condição de responder por si, ela não está crendo, né? Eu discordo totalmente disso hoje, né? Eu já fui batista, não sabia o que era batismo, né? Eu achava que, como esse irmão aí, eu achava que o batismo era simplesmente uma marca, não uma marca, eu achava que era simplesmente um símbolo do compromisso que eu fiz, um símbolo público, né? Um ato de fé público do que é o compromisso do cristão com o nosso Deus. Enfim, hoje não penso assim mais, não faz mais sentido isso, né? E não faz sentido biblicamente, e não faz sentido tradicionalmente, não faz sentido logicamente, tá? Eu estou usando aqui o Catecismo Maior de São Pio X, e da parte que fala sobre os sacramentos, né? Vou falar sobre o batismo aqui, na fé da igreja, tá? A igreja católica, né? A fé católica, ela tem 7 sacramentos, tá? Nos quais todos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós acreditamos na eficácia de todos os sacramentos que
são pontos visíveis da graça invisível, né? É o elemento visível da graça invisível que é colocada sobre o cristão, né? Então, falando sobre o batismo, né? O que é o sacramento do batismo? Este sacramento do batismo, né? Ele é um sacramento pelo qual nós renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos, né? Ele confere a primeira graça santificante que apaga o pecado original, né? E também o atual, né? Parêntese, pecado original. O pecado herdado de Adão e Eva, né? Que é a concupiscência da carne, que todos os homens nascem com ele. Pecado atual, é os pecados que nós cometemos, né, no nosso cotidiano, né? Por culpa e consciência nossa, né? Não aquele que foi herdado. Então, o batismo ele apaga o pecado original que há em todo ser humano que nasce, e o pecado atual, se houver em alguém nascido, né? Por exemplo, um adulto que não foi batizado como criança. Obviamente, um adulto, após o jus da sua razão, não foi batizado, ele com certeza ele cometeu algum pecado na vida dele. E se ele não foi batizado, ele não precisa nem se confessar. Quando ele passa pelo catecumenato e recebe a graça do batismo, todos os seus pecados são perdoados. Ele está em estado de graça, né? Imediatamente. Esse batismo ele nos faz filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do paraíso. E é ele que nos torna capazes de receber os outros sacramentos. Por quê? E foi esse o ponto da discussão, né? Entenda a discussão como debate, tá? Que nós tivemos lá. Porque como algumas denominações protestantes entendem o batismo como um símbolo de manifestação pública da fé, demonstra-se que um certo desconhecimento da efetividade e da razão do batismo, né? Nosso Senhor ele deixou muito claro a Nicodemos que necessário é nascer de novo. Nicodemos ficou, como assim, né? O que significa isso? E Jesus explicou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem entende das coisas da carne, mas é Deus que entende do Espírito. Esse novo nascimento em Cristo, né, pelo batismo, é um nascimento da alma, tá? Não do corpo. A nossa alma, que era manchada com o pecado original, após aceitar, né, pela fé da igreja, a graça do batismo, desse sacramento, nós agora estamos... É como se nós... literalmente, não é como, literalmente estamos nascendo de novo da água e do Espírito. Né? Na fé católica não existe essa separação de batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Né? O entendimento é que aquele que não nascer da água e do Espírito é junto. Quem nasce da água nasce do Espírito, no sentido de receber o batismo. Então, quando a gente recebe o batismo lá na primeira infância, lá no bebezinho, já recebe o batismo da água e já recebe o Espírito Santo ali. Não tem que esperar um evento de Pentecostes aleatório para a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. Isso foi lá no cenáculo, né, nos Atos dos Apóstolos. Hoje todos nós recebemos já essa graça de nascer do Espírito, né, quando recebemos o batismo pelas águas, tá? Então, a explicação que eu achei mais plausível a dar, para que talvez o amigo lá tivesse uma compreensão do que a igreja entende como batismo, né, é o seguinte: ele partiu do pressuposto que o batismo não é necessário para a salvação, porque nós somos salvos pela graça, né? Então a nossa fé
justificar, segundo ele, né, somente a fé é necessário para a gente ser salvo, né? Luteranismo puro isso aí. E não é. Não é somente a fé. A fé ela faz parte de um todo, tá? Significa o novo nascimento, ele traz esse significado, né, de a fé não é um sentimento de confiança. A fé ela é uma virtude que ela nunca pode parar na vida do cristão, né? Não existe cristão sem fé, né? Assim como não existe um ser humano vivo sem fôlego, né? A pessoa perde o fôlego, ela morre. O cristão perde a fé, ele morre. A fé, né, na ortodoxia da fé, né, como nós acreditamos aqui, o que é a fé? A fé é uma virtude, não um sentimento, tá? Ela é uma das 3 virtudes teologais. Teologais significa que elas vêm de Deus, tá? Que são 3 virtudes, é a fé, a esperança e a caridade. Que elas só aumentam em nós, né, por Deus, pela graça de Deus, né? A pessoa tira o cano de descarga da moto. Enfim, essas 3 virtudes teologais, a caridade, a fé e a esperança, elas vêm de Deus, tá? São parte de nós. As virtudes cardeais, sim, são 7. Mas as teologais não, mas vamos lá. A fé e o batismo são coisas inerentes. Não existe ter fé e não ser batizado. E eu falo isso numa proporção seguinte. É que ele diz que não é necessário ter o batismo. Eu disse, como que não é necessário ter o batismo? Como que você vai viver se você não nascer? Né? Então, não estava subentendido isso, né? Porque o batismo é um novo nascimento. Mas antes de uma criança nascer, e eu usei essa figura, antes de uma criança nascer, ela é concebida antes. E a vida da pessoa começa na concepção. É a mesma coisa, antes de um catecúmeno receber o sacramento do batismo, que é o nascimento, né, no reino de Deus, ele foi gerado, e o que gerou nele, o que gerou a vida nele ali, né, foi a graça de Deus, mediante a fé. Nós, nós católicos cremos que na concepção, no primeiro segundo ali em que vamos pegar aqui, né, o casamento, né, um casal se une e vai, né, tem sua relação ali conjugal e gera uma nova vida. A partir do momento em que o sêmen, o espermatozoide fecunda o óvulo, já foi concebida uma vida. E ali já existe uma alma. E é essa alma que vai dar virtude, no sentido de vida, né? Naquele embrião, para que ele desenvolva até o ponto de chegar a nascer. Dadas as suas proporções, a fé ela vem dessa fecundidade entre uma terra, né, como o nosso Senhor Jesus quis contar na parábola do semeador, na terra fértil, que é o nosso coração, um coração aberto a receber a graça, e a semente é a graça. A graça de Deus infundida no nosso coração, no coração do fiel, gera nele essa virtude da fé. Então ele começa a crer e praticar obras, né, pela fé. Ele não tem fé porque faz obras, boas obras, né? Ou toma atitudes e tem uma certa conduta de vida e a partir daí ele tem fé. Não, é porque ele gerou nele a fé, ele vai amadurecendo assim como um embrião, né, no útero de sua mãe,
até chegar o momento de nascer, que é o parto humano, né? Que é a pessoa nasceu, nascido vivo, né? E o nascimento, ele não é por virtude do bebê apenas. Mas a virtude do bebê faz com que ele queira sair e se manifestar ao mundo. E começar a viver. Começar a ter uma vida. Começar. Muito dependente ainda de sua mãe. Né? E a mesma coisa ao catecúmeno. Né? A fé nele gera e ele vai amadurecendo. E chega um momento que ele quer nascer de novo. E vai receber o batismo. Então ele pede o batismo. Então ele pede ao batismo à igreja. E o empenho da igreja em derramar, né, na sua intenção, ministrar o sacramento, né, renunciando ao mundo, ao pecado e ao demônio. Nessa intenção, nasce ali um novo filho de Deus. E a matéria é a água, o ministro ordenado, né, e a reta intenção, né, que são os pré-requisitos para ter uma validade no sacramento. Seria, né, numa linguagem mais natural falando, a esposa, a mulher que está grávida, chegou o momento de ter o filho e ela se empenha em dar à luz aquele filho, dar à luz, né? Os catecúmenos, quando foram batizados, eles recebem uma vela, entende? Dar à luz, eles recebem uma luz. A gente canta, né? A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Então a esposa, a mulher que dá à luz ao filho, né, para o nascimento na vida terrena, né, é um arquétipo da igreja que dá a luz aos novos filhos do reino de Deus. Então isso é o batismo, é essa graça. Agora, como que o batismo vai acontecer sem a fé antes? Não tem como, é inerente. Porque não tem como uma mulher dar à luz a uma criança que não foi gerada dentro dela. Né? Se a criança foi gerada dentro dela, significa que uma semente foi plantada em um óvulo fértil que recebeu ali agora a concepção e uma virtude para se desenvolver. Né? Em linguagem sacramental, né? O coração do homem é aberto a receber a graça de Deus, tá? Porque a salvação é pela graça, infunde na pessoa e nessa fertilidade, né? Nessa concepção nasce ali a virtude da fé, que vai desenvolver aquele embrião, aquela alma embrionária, para sim nascer de novo pelas águas. Da água e do Espírito. Né? Então, é essa a questão do batismo. O batismo não é que o batismo e a fé está separado. Não, o batismo ele é inerente à fé. Os que têm fé necessariamente se batizam. O batismo é absolutamente necessário para a salvação. Obviamente, a pessoa que fala que não precisa ser batizado, basta ter fé. Desculpa, você não entendeu ainda o que é o batismo. Né? Não pelo menos pela ortodoxia da fé católica. Né? Você que tem esse pensamento, acha que somente a fé pode te salvar, você está com uma mentalidade protestante, que realmente é assim, né? De que simplesmente o fato de um sentimento pode te levar para o céu e que você não precisaria fazer mais nada. Não faz sentido isso. Nosso Senhor ensinou. Tem que se nascer de novo. Nosso Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O batismo nosso, né, na fé da igreja, ele é como é que eu vou falar? É o primeiro passo para você nascer para o reino de Deus. Ah, mas aí levanta-se a questões, né? Nossa, mas aquele ladrão que estava do lado de Jesus, ele não batizou, não. Ele morreu sem ser batizado. São José morreu sem ser batizado. Tantas pessoas morreram sem ser batizadas, né? Não receberam um batismo sacramental. Né? Igual como está escrito aqui, o batismo sacramental, que é o elemento da água, da intenção e do ministro. Mas, com certeza, como ainda Jesus não tinha instituído este sacramento,
Eu gosto de dar o exemplo de São Dimas, né, que é aquele ladrão, bom ladrão, que reconheceu seus pecados e teve uma contrição tão perfeita de amor a Cristo ali na cruz, que ele foi batizado. E o batizado dele foi suprido pelo seu martírio. Então ele foi batizado na intenção, ou seja, nele foi infundida a graça, ele teve fé e foi batizado. Agora, como que ele não passou pelas águas? Ué, obviamente, alguém ia batizar ele em cima da cruz? Como? É por isso que é um contrassenso dizer que não é necessário ser batizado. Ele tinha ao menos o desejo de ser batizado, se as circunstâncias assim permitissem, com certeza, se ele descesse, né, fosse despregado da cruz, ele seria o seguidor do nosso Senhor e seria batizado. Os apóstolos não tinham começado ainda a batizar sacramentalmente quando ele morreu, né? Entende? Então vamos lá. Ah, mas você está falando aí, então ele teve foi fé, ele não foi batizado. Não, nós entendemos, né, na ortodoxia da fé católica, de que o batismo ele tem que ser desejado ao menos implicitamente por aquele que tem fé. Ou pode ser suprido, em casos bem extremos, pelo martírio, que nós chamamos de batismo de sangue, ou batismo de desejo, tá? Por quê? Né, vamos lá. A alma, o embrião fecundado lá, né? O embrião não, o óvulo fecundado que formou um embrião. Ele, se seguir o curso natural, se nada de anormal acontecer, naturalmente ele vai nascer. Ou seja, a concepção dele é uma esperança. Então, agora a gente vai pegar lá na 1 Coríntios, Hebreus 11. O que é a fé? A fé é o fundamento da esperança. Então, o embrião, os seus pais têm a esperança, ele ainda não nasceu, mas nós sabemos que ele vai nascer, se não acontecer nada no caminho. Ele vai nascer naturalmente. Ele vai ser concebido. Se acontecer um aborto, né? Um aborto, como é que fala? É súbito aí, involuntário, ou dar alguma complicação e ele morrer antes de nascer, não significa que ele não existia. Ele naturalmente ele iria nascer. Então é inerente isso. Você entende? Não faz sentido eu falar que somente a fé pode salvar uma pessoa. É a mesma coisa dizer que o embrião foi fecundado, né, um óvulo foi fecundado, formou um embrião, ele não tem intenção nenhuma de nascer. Isso é uma bestialidade, isso é uma monstruosidade. A pessoa então que só tem fé, que diz que tem fé, mas não tem intenção de se batizar e receber os sacramentos, ela não tem fé. A fé no sentido ortodoxo, né? Ortodoxo, a fé católica, tá? Que é a integralidade de tudo que os apóstolos ensinam. Então ela não tem pretensão de se batizar, ela simplesmente é um simpatizante da fé. Mas ele não tem a virtude da fé. Porque a virtude da fé vai gerar nele esse desejo e essa naturalidade de nascer de novo. Né? Então, deixa eu ver aqui. O batismo ele é feito em nome da Santíssima Trindade, né? Como nós sabemos. Enfim, são esses, né, que eu queria deixar aí, né, para meditação. Né? O sacramento do batismo, segundo a fé católica, ele é o sacramento do novo nascimento, né? Nós dizemos que, inclusive, que a data do nosso batismo é a data mais importante, é mais importante que a data do nosso nascimento. Porque quem nasce na terra, nós que nascemos, nós já somos marcados para morrer. Querendo ou não, um dia a gente vai morrer. Mas quem nasce para o céu é marcado para a vida eterna. O batismo, quem nasceu das águas e do Espírito, aquele foi o primeiro dia de uma vida eterna. Então é muito mais importante a data do seu batismo do que a data do seu nascimento. Né?
Eu sei que eu fui batizado sob condição, porque como eu fui protestante antes, né, o meu batismo não teve como se verificar se ele teve a intenção da igreja, né? Até mesmo hoje eu entendo que não tinha, porque a pessoa, né, que batizava na fé de que o batismo era um símbolo, não um sacramento. Mas eu batizei sob condição no dia 16 de abril de 2022. Né? Foi naquele dia que eu nasci de novo, sabe? Se você não sabe a data do seu batismo, né, que na fé católica, procure saber. É uma data extremamente importante para você comemorar, né? Porque você nasceu de novo para o reino de Deus, né? Obviamente tem o batismo, o bebê que nasce, né? Nós nascemos, nós crescemos, nós precisamos ser alimentados, né? Por quê? Por nossa mãe, principalmente por nosso pai. A nossa mãe, a igreja, né? No sentido dos batizados agora, dos fiéis, a igreja, a nossa mãe, né? Que tem todas os suprimentos para nos saciar. Todas as nossas necessidades estão na igreja. Tem gente que fala, tá tudo na Bíblia. Tá sim. Só que a Bíblia tá na igreja. Tá? O fundamento da verdade, da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele fundou uma igreja, é a sua própria noiva. E é o corpo dele, como diz, né? É, a igreja é o corpo de Cristo. Né? E é o corpo de Cristo porque não está escrito lá que o homem deixará pai e mãe, iniciará a sua mulher, terão dois, uma só carne. Então a igreja está unida a Cristo, nós somos unidos dele. Então nós temos um pai, nós temos uma mãe igreja também, né? A igreja, a gente fala mater ecclesia. Então nós temos tudo para nos nutrir. Então à medida que nós vamos crescendo na nossa fé, não é imediato, tá? Não é tem dessa de você entrar, se tornar católico, daqui 6 meses você virar padre, não existe isso. Né? Tem umas religiões que você converte, você era ladrão, daqui 3 meses você vira pastor, né? Enfim, cada um com as suas razões aí. Mas na igreja católica você nasce, você cresce, é nutrido, busca amadurecer, até que você tenha capacidade de receber o sacramento da maioridade, da confirmação, que é o crisma. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque esse aqui já está ficando longo demais, né? Que Deus nos abençoe, nos faça santos. Quero agradecer aqui algumas pessoas que assistiram, né? Vou deixar essa live aqui gravada aqui. E depois até eu mesmo vou voltar aqui para verificar se tem alguma coisa que pode melhorar. Quero agradecer ao nosso Senhor, à Nossa Senhora, por nos ter dado essa oportunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que eu vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-nos forças contra os vossos inimigos. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou deixar aqui gravado, tá? Sei que não assistiu tudo, pode voltar. E deixa um comentário aí, compartilha, ok? Deus abençoe. Um abraço.